Fala, torcedor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, eu já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Gente, o Renato ontem, na entrevista após o jogo contra o Cuiabá, deu a letra do que aconteceu e do que pode acontecer no futuro. Isso porque a expectativa, a grande expectativa do Renato, a grande expectativa do Grêmio e até de alguns torcedores que acreditam numa possibilidade de briga pelo título brasileiro ainda, é que o Botafogo começa a perder fôlego. Perdeu o clássico no último final de semana para o Flamengo, caiu na Sul-Americana, o técnico colocou o cargo à disposição, surpreendentemente, né, numa boa fase que ele veio no Campeonato Brasileiro, mas colocou o cargo à disposição, talvez não tenha aguentado a pressão, e essa oscilação que poderá acontecer no futuro com o Botafogo é o que chama a atenção de alguns torcedores que acreditam no título e do próprio técnico Renato Portaluppi. O Grêmio hoje está em terceiro, tá a 1 ponto do Palmeiras, ele tem um jogo atrasado, como vocês bem sabem, vai jogar contra o Corinthians no dia 18 e pode ficar a 9 pontos do Botafogo. Hoje tem 12 pontos com um jogo a menos. Após o jogo contra o Santos, vocês lembram que o Renato disse, olha, o clube lá na frente tem que estar lá em cima, se vocês quiserem uma parada na data FIFA. Que eu posso ficar em Porto Alegre, mas vocês vão ficar também. Esse recado foi claramente pro time do Grêmio, que não vinha de boas atuações contra o Vasco. Contra o Santos deu aquela dormida em campo e aí acabou resultando no gol da virada do Santos naquela ocasião. Enfim, o time correspondeu, o Renato mudou o time correspondeu, a fila andou, como o Renato mesmo disse, e o Grêmio hoje está em terceiro. O time venceu as 2 últimas partidas e o time correspondeu. O que aconteceu? Ganharam folga. Ontem, após o jogo, foram liberados ali por volta da 1 da tarde, após o jogo, enfim. Aí segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira eles retornam. Só que retornam ali às 15h30 da tarde. Então vai dar aí meio-dia de domingo até 15 horas de sexta-feira, praticamente 5 dias de folga para a grande maioria do elenco. Por que a grande maioria do elenco, Diogo? Porque alguns jogadores, 3 jogadores em específico, eles não vão ficar todo esse tempo de folga. O Pedro Jeromel, por exemplo, não vai ter folga. Ele vai continuar indo ao CT, porque ele está fazendo fisioterapia para poder voltar ao final do mês, né? Se tudo der certo, 20, 30 dias é o tempo de recuperação do Jeromel. Então, vai continuar fazendo fisioterapia, não vai ter folga para o Pedro Jeromel. O Jonathan Robert e o Bessosi retornam na quarta-feira. Isso porque eles precisam ganhar ritmo de jogo, então eles vão retornar antes dos demais jogadores. E aí nós temos, então, o pessoal que vai ficar até sexta-feira na reapresentação às 15h30, esses sim não precisam, não vão ter a obrigação de ir ao CT, mas se quiserem ir, o CT vai estar aberto, vai ter gente para receber eles por lá, mas caso eles forem viajar ou for ficar em casa, enfim, o Grêmio vai dar uma cartilha, vai dar uma instruções para eles fazer treinamentos físicos, de peso, treinamentos de velocidade, de corrida, para manter o mínimo de preparo físico, para não voltar tão ruim assim na sexta-feira, não sentirem tanto quando eles retornarem. Fato. Isso aqui eu já até tenho, olha, para mim eu tenho como certo, mas tudo bem. Na sexta-feira, o Renato... Os caras vão voltar, né, naquele ritmo de colocar o físico em dia, treinamento e tal. Eu sou capaz de apostar até que o Renato não dá o treino na sexta-feira. Ele deve ganhar mais um diazinho de folga aí, deve ficar pelo Rio e tal. Porque na sexta, geralmente quando tem esse tempo muito espaçoso, muito tempo assim de folga, o Renato no primeiro treino já dá uma coisa mais física para os caras voltar, uma corridinha e tal, uma coisa mais de academia, e aí sim, no sábado seria o treinamento mais tático, mais pesado. Então eu sou capaz de apostar que o Renato volte só no sábado e não na sexta-feira junto com o elenco. Fato, meus amigos, o Renato também falou nessa entrevista de ontem sobre a situação do Bitelo, porque o Bitelo não foi para jogo, o Bitelo foi poupado porque ele vinha reclamando de dores musculares. E aí o Renato pensou na questão psicológica do jogador também, porque vocês imaginam, ele tinha que se apresentar hoje lá no Marrocos com a seleção que ele foi convocado, seleção brasileira no pré-olímpica. E aí vocês imaginem, o jogador já estava sentindo dores musculares,
vai para o jogo contra o Cuiabá e daqui a pouco acontece a fatalidade dele se lesionar. Vocês imaginem o psicológico desse jogador que estava convocado, que já veio passando por essa questão de ser vendido ou não. Imagina se ele lesiona e acaba não indo para a seleção, convocação que geralmente é o grande sonho desses jogadores. Então o Renato pensou nisso e acabou tirando o jogador, deixou ele viajar até mais cedo junto com o Gabriel Grando, que estava suspenso para esse jogo. O Renato não garantiu a permanência do Bitelo até o final do ano e isso chamou a atenção, porque algumas janelas ainda estão abertas. Por exemplo, a janela de Portugal, que era o Porto, que estava interessado, a janela da França, que era o Mônaco, da Itália, que era o Torino, da Inglaterra, que era o Arsenal, essas janelas já fecharam. Esses times que tinham o interesse pelo Bitelo e elas já encerraram as suas questões. Mas a janela da Rússia, que tinha o Dinamo Moscou, e aí tem a janela da Turquia e da Arábia, que nenhum dos times fizeram propostas ou investidas, mas elas permanecerão abertas pelo menos até o meio de setembro. A janela da Rússia até o dia 14, a janela da Turquia até o dia 15 e a janela da Arábia Saudita até o dia 20, que é onde está toda a grana do futebol pelo jeito, e a gente tem visto aí grandes movimentações de contratações. Mas fato que essas janelas elas são conhecidas não por pagarem bem aos clubes, mas pagarem bem aos jogadores. Elas fazem um assédio muito grande aos jogadores, pagam muito bem os jogadores inclusive, mas para os clubes eles querem pagar pouco. E aí acabam tentando fazer com que o jogador force uma saída do clube, force uma saída do contrato atual que eles têm para ganhar muito mais, claro, nesses clubes de fora. O Grêmio não acredita muito em vender o Bitelo para esses clubes, mas o Renato deixou em aberto essa questão para o futuro. O próprio Bitelo não quis jogar na Rússia, teve uma proposta do Dinamo, mas recusou por ser um futebol de pouca visibilidade. Tinha a situação do Feyenoord, que inclusive está na Champions, mas aí o Grêmio não recebeu uma proposta satisfatória, não alcançou a expectativa que o Grêmio esperava. Era uma boa proposta para o Bitelo, mas não contemplava o que o Grêmio esperava. Então tem que ser bom para os dois, tem que achar um meio termo aí, e aí o clube e os jogadores se dão bem nas suas questões financeiras. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Quero saber a tua opinião. O Grêmio briga pelo título do Campeonato Brasileiro, essa busca pelo Botafogo. Será que o Grêmio consegue chegar perto até lá ao final? Ou já está decidido o Botafogo é campeão? Quero saber a tua opinião. Te inscreve aqui embaixo, deixa o teu like, comenta. Quero saber o que tu acha sobre tudo isso. Valeu, grande abraço, tchau pessoal.